Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa noite. Você está na RCW TV, Rede de Canais Web TV, nos estúdios da Gospel Produções e Eventos. Estamos felizes, estamos comemorando 1.700.000 seguidores na página da RCTV. Nós agradecemos ao povo mineiro, ao povo brasileiro, ao povo em geral, que está nos prestigiando com a sua audiência e seu cuidado. E hoje nós vamos falar de um assunto extraordinário, de interesse de toda a coletividade. Nós vamos falar de segurança, sucateamento da segurança no estado de Minas Gerais e vamos falar também da situação precária com que estes homens valentes da Força de Segurança de Minas Gerais está sofrendo por parte, eles dirão aqui. E nós estamos felizes, estamos agradecendo desde já a presença do Dr. Marcelo Armstrong. É isso mesmo, Armstrong? É isso mesmo. Que nome difícil, onde é que você foi buscar esse nome? Foi em homenagem ao Neil Armstrong. Ah, perfeitamente. Estamos também com o nosso agente penitenciário, que é Everaldo. Everaldo? Everaldo Márcio. Everaldo Márcio, ele gosta do Márcio. E também com o nosso capitão PM, André Felipe. Meu amigo Marcelo, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, Conversa Afinada. Perfeitamente. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Desidério. Boa noite, demais ouvintes. É um prazer estar aqui nesse programa, Conversa Afinada. Perfeitamente. Boa noite, André Felipe, tudo bem? Boa noite, Desidério. Tudo bem, graças a Deus. Agradecer de antemão essa oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui com você. A gente sabe do alcance do seu programa, então é muito bom para nós e bom para a população, para quem nós vamos levar esses esclarecimentos hoje. Perfeitamente. Meus amigos, a primeira pergunta da noite nós vamos fazer ao doutor Marcelo, é porque as pessoas transitam nas ruas, as pessoas correm no cotidiano, mas não sabem o que está acontecendo diretamente com a questão da segurança. O doutor Marcelo, ele é diretor regional da Zona da Mata, do movimento independente que lida diretamente com a questão da segurança em Minas. Doutor Marcelo, por gentileza, nos fala a respeito da questão salarial da categoria da segurança pública no estado de Minas Gerais. Então, em 2014, nós tivemos um investimento para o Estado na cerca de 33 milhões. Em 2015, 5 milhões, ou seja, uma redução significativa de 85%. E em 2016, o investimento foi de 1.800.000 apenas, um verdadeiro absurdo. Chega aí uma redução de 92%. Como é que faz segurança pública sério? Segurança pública se faz com investimento, contratando policiais. Nós estamos até com a turma dos excedentes aqui do concurso de 2014, a Diane e o Rafael. Então, nós estamos negociando com o governo, com o governador, a nomeação desses são 656 excedentes. Isso não é favor, não. Isso daí é um direito da sociedade mineira. Hoje nós temos um déficit aqui em Minas Gerais, um déficit de mais de 50% do efetivo. Hoje, na região sudeste, a Polícia Civil de Minas Gerais tem o menor efetivo da região sudeste. Então, esse descaso e abandono nos últimos 15 anos do governo de Minas com a Polícia Civil, nós, lá em 2007, nós previmos essa explosão dos crimes violentos. Já era previsto lá em 2007, tanto é que nós vimos com inspeções sindicais denunciando o sucateamento crônico. Inclusive, na época eu fiz ofícios ao governador, ao chefe de polícia, ao presidente da Assembleia, ao prefeito municipal, inclusive atual Bruno Siqueira, ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, criando um debate entre os vereadores, entre a Câmara Municipal e entre o governo de Minas. Trazendo só para você ter uma ideia, hoje a Polícia Civil conta aproximadamente com 9.700 policiais civis na ativa. Em 2014 foi contratada uma empresa INDG pelo governo de Minas, a Anastasia, chegou-se ao número de 18.778 policiais civis necessários para prestar serviço por excelência à população. Então nós estamos com um déficit de 50%. Desde 2014. Então... Mas o que aconteceu? Foi só o que? Aposentadoria? O que houve? O pessoal vai aposentando, não vai reponto.
E o governo não abre concurso público, conforme nós falamos da redução, né? De 2016 ficou a 1.892% da redução. Né? Não abriu concurso público, não comprou, nas várias pessoas que nós realizamos em todas as delegacias do Estado, a gente constatou delegacias caindo aos pedaços. Nós constatamos coletes balísticos vencidos, nós constatamos falta de efetivo. Então, isso tudo foi levado ao governo, foi levado em debate com a sociedade, inclusive na Justiça. Nós impetramos em 2003 uma ação civil pública aqui em Juiz de Fora, em razão do grave déficit de policiais civis em Juiz de Fora. Perfeitamente. Doutor Marcelo, mas nós assistimos ainda pelas redes sociais e pelos canais de televisão, o governador entregando viaturas. Só viaturas? O caso é só viaturas? Só entregar nós somos 853 municípios. Se você ver as viaturas que ele entregou, deve ter entregado 40 viaturas para a Polícia Civil. Isso atende a população mineira? Lógico que não. As viaturas nossas, com a condição de trabalho tão precária, tão sucateadas. Então, nós entramos, inclusive em Belo Horizonte, na Justiça, com a questão dos coletes balísticos, material, que os policiais civis estavam sendo obrigados a sair para trabalhar, para fazer operações com colete balístico. Nós entramos na Justiça para impedir que eles saiam somente com os coletes balísticos, né, direitinho, conforme a lei determina. Então, o Sindipol vem tomando as atitudes, vem cobrando do governador mais investimento, porque segurança pública não se faz com falácia, faz com investimento, faz com dinheiro. Sem dinheiro você não faz segurança pública. Então, o Sindipol vem mostrando para a sociedade mineira que o governo precisa olhar com carinho para a Polícia Judiciária, precisa valorizar a Polícia Judiciária, isso faz com investimento. Nós temos 656 investigadores aptos para ser nomeados, para iniciar o curso, para dar mais segurança para a população mineira, bem como a questão de Juiz de Fora. A questão de Juiz de Fora, eu gosto da questão local aqui, só para vocês terem uma ideia aqui da falta de estrutura, né, das faltas de condições de trabalho da Polícia Civil. Nós temos cerca hoje, Juiz de Fora, de 180 policiais civis de todas as carreiras. 180. Na década de 90, eu era investigador da furtos e roubos, na década de 90, nós tínhamos 400 policiais civis. Ou seja, o governo está indo na contramão da demanda, do aumento da criminalidade, ao invés de ele investir, aumentar os quadros da Polícia Civil, ele está diminuindo. Não está cobrindo nem o pessoal que se aposenta. Eu creio que seja a partir daí, então, esse aumento da criminalidade em Juiz de Fora, principalmente dos homicídios. Mas, doutor Marcelo, eu queria saber uma coisa do senhor, o seguinte: a categoria reclama de que há sucateamento da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Mas nós gostaríamos de saber a respeito do déficit da corporação. Haja visto que desde 2014, data do último concurso, o senhor já falou um pouco a respeito, mas eu faço questão de mexer nisso, porque nós sabemos do último concurso que há 656 pessoas aprovadas e estão aguardando o chamamento para prestar serviço à população do estado da Minas Gerais. O que o senhor tem a falar a respeito disso para os nossos internautas? Voltando à questão dos homicídios, da explosão dos crimes violentos em Juiz de Fora, nós tivemos nos últimos 5 anos aqui mais de 800 homicídios. Mais de 800 homicídios em Juiz de Fora. Né? Então, houve uma explosão dos crimes violentos, conforme nós vimos aqui, já previsto pela falta de investimento do governo do Estado. Então, só para você ter uma ideia, a região norte aqui, que abrange 150 mil habitantes, que é uma das maiores regiões de Juiz de Fora. Nós temos apenas 4 investigadores, um delegado e um escrivão para prestar serviço ali, para apurar as infrações penais daquela localidade. É um verdadeiro absurdo. Ali nós teríamos que ter ali em torno de 30 a 40 investigadores. A questão da cidade alta, São Pedro, atendemos ali uma média de 170 mil habitantes. Nós teríamos que ter ali em torno de 30 a 40 investigadores. Nós temos ali apenas 5 investigadores trabalhando na apuração de todas as infrações penais. A Delegacia de Homicídios aqui de Juiz de Fora trabalha com 5 investigadores, um delegado e um escrivão, para apurar essa explosão de crimes violentos aqui. É por isso que muitos casos ficam... Com certeza, ficam prejudicados, né? Por falta de condições de trabalho. Não por vontade dos policiais civis, nós estamos trabalhando com 1/3 da capacidade de efetivo. A Organização Internacional do Trabalho ela delimita um policial civil para cada 1.000 habitantes. Juiz de Fora hoje, pelo IBGE, tem cerca de 550 mil habitantes. Então nós teríamos que ter hoje aqui em Juiz de Fora, somente em Juiz de Fora, cerca de 550 policiais civis. Nós estamos trabalhando apenas com 180, ou seja, 1/3 da capacidade. Mesmo assim, o pessoal está com sangue, prestando serviço de qualidade e tal, mas é difícil, não tem material, não tem condições de trabalho, falta efetivo.
fica difícil prestar um serviço de qualidade para esse. Aí entra o sindicato cobrando do governo, né, o envolvimento da sociedade também, para juntos, né, nós cobramos do governo essa articulação política aí, a nomeação. Teve o concurso de 2014 agora, né, os aprovados, nós temos 656 investigadores aptos já para entrar, para ser nomeados pelo governo do Estado, e nós estamos cobrando, o Sindipal vem reunindo com o governo, vem reunindo, cobrando essa nomeação o mais rápido possível, para a gente, né, minimizar essa questão de pessoal. Porque na Lei Orgânica, número 129 de 2013, nós criamos mais de 5 mil cargos na Lei Orgânica, de todas as carreiras. E só de investigador foram 3.700 cargos. Ou seja, ainda faltam quase 2.000 cargos de investigadores a serem complementados. Perfeito. Doutor Marcelo, nesse caso é o seguinte, a greve é o último remédio que o trabalhador usa para as conquistas das suas reivindicações. Há possibilidade de greve da Polícia Civil no Estado das Minas Gerais? Com certeza, porque hoje a insatisfação da categoria é muito grande com relação ao governo do Estado de Minas Gerais. O governo não cumpre a lei orgânica, o governo vem parcelando nossos salários, vai pelo 3º ano. Parcelamento de salário começou em 2016, 2017, 2018. Quer dizer, o governo vem parcelando salários, o governo não está cumprindo a lei com relação ao pagamento no 5º dia útil. A questão também da recomposição das perdas infracionárias. Nós estamos com mais, quase nas casas de 40% das perdas infracionárias acumuladas de 2015 a 2018. Então, o Sindipal já oficiou ao governo, já está cobrando do governo essa recomposição das perdas infracionárias, e bem como o cumprimento dos dispositivos da lei orgânica. Nós temos lá na lei orgânica hoje o risco de contágio de 40%, que ele não regulamentou ainda. Nós temos questões das promoções, ele promoveu por tempo de serviço, mas não promoveu retroativa 2015, promoveu em 2018. Então, o Sindipal, o jurídico nosso, já entrou com ação de retroatividade das promoções a 2015, como também o prêmio de produtividade de 2013 e 2014, o Sindipal entrou também na Justiça, de forma coletiva, para beneficiar toda a categoria que não recebeu o prêmio de produtividade de 2013 e 2014 do governo Anastasia. Então, o Sindipal vem exigindo o cumprimento dos dispositivos da lei orgânica. A questão importante para a categoria, a reestruturação das carreiras. Então, a reestruturação das carreiras policiais, todos hoje nós somos ingressos de 3º grau e atribuições de 3º grau, de caráter técnico, jurídico e científico. Então, você pega um salário hoje do delegado de polícia inicial, R$ 11.700. Pega do perito criminal, 8.800, mas tem 40% de risco de contágio, 12.300. E você pega as carreiras da base, investigador e escrivão de polícia, 4.098. Ou seja, há um abismo. Se todos somos ingressos e atribuições de 3º grau, tem que também ser proporcional e ser razoável também a questão salarial. Isonomia. A isonomia. Hoje é irrazoável, né? E não é desproporcional o salário dentro das próprias carreiras, e o sindicato vem cobrando do governo um posicionamento também nessa questão. Perfeitamente. Eu quero explicar para os nossos internautas, ele está falando de Sindipal. Sindipal é o sindicato da Polícia Civil. E o nosso querido delegado, ele está até sendo generoso com o governo, porque, na verdade, quando se fala em 550 mil habitantes, são dados antigos do IBGE, porque, na verdade, já chegamos a 700 mil e passa de 1 milhão quando contamos a população flutuante. Pessoas da região da Mata, da região de Juiz de Fora, que circulam, compram, vivem na nossa cidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o nosso amigo, o senhor André Felipe. Senhor André Felipe, o que é mais urgente nesse momento para as forças de segurança de Minas Gerais? Bom, como, né, o doutor já explanou bem aí a respeito da questão, né, do investimento, né, que vem sendo cortado da segurança pública como um todo, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar, do sistema prisional. Então, o governo vem decaindo ano após ano, neste governo, vem decaindo a questão dos investimentos, tanto para custeio quanto para investimento. Então, os recursos estão sendo repassados do Estado, está sendo cada ano menor. Então, as demandas aumentam, porque a população aumenta. Nós tínhamos 550 mil habitantes no último censo do IBGE, agora nós já estamos cerca de 700 mil. Né? Então, mais pessoas, a cidade cresceu, então necessita de mais investimento. Não tem como você diminuir o investimento e querer que os serviços sejam o mesmo. Né? No caso da Polícia Militar, a gente quem está sofrendo mais, né, são os profissionais. Porque o doutor ainda falou, né, ele não descarta a possibilidade de uma greve da Polícia Civil. Mas a Polícia Militar não faz greve. Nós somos impedidos constitucionalmente
né, de fazer movimento grevista. Depois daquele movimento de 1900 e... Em 97, em 97 já não podia. Já não podia. Mas a situação chegou num ponto tal, né, que aquilo se tornou uma panela de pressão e acabou explodindo. Porque as pessoas ali naquele momento, né, tanto que chegou a acontecer, né, uma desgraça terrível, perderam-se, né, vidas e tudo. Então, quer dizer... Mas valeu a luta. Talvez não tenha valido porque nós perdemos um companheiro, né? Perfeito. Mas, assim, para a categoria, foi produtivo. Em termos de conquista, nós temos duas polícias. Né? Uma antes de 97, aquilo foi um divisor de águas. Mas eu não creio que a nossa categoria, né, hoje é muito consciente, muito ciente do seu dever com a sociedade. É igual o doutor falou, mesmo com essa falta de investimento, mesmo que nós temos sofrido na mão desse governo, e é muito, não é pouco não. Né? Nós estamos, por exemplo, com a questão do nosso Instituto de Previdência. Né? O governo já está devendo cerca de 3 bilhões ao Instituto de Previdência da Polícia Militar. Da Polícia Militar unicamente. Da Polícia Militar unicamente. Porque o que acontece? É descontado todo mês no meu pagamento. Não é isso? A minha contribuição para o Instituto de Previdência. O governo desconta do meu salário, retém esse recurso e não repassa nem esse recurso nem a parte patronal. A gente sabe que isso é lei, né? Na contribuição previdenciária, o que o funcionário paga uma parte e o patronal tem que pagar uma parte pelo menos igual. É isso? Então o governo não paga nem a parte dele e, além de descontar o nosso salário, não tem repassado. Com isso, o que tem acontecido? O nosso plano de saúde, que é uma garantia, né? Porque o nosso serviço não adianta, mas o serviço de quem trabalha na rua fardado é realmente estressante, a gente que está na ponta da lança, a gente que bate de peito mesmo com vagabundagem, né? E a gente que tem que encarar as madrugadas, né, sombrias e frias. Então, a gente não tem hora. Eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar, foram 30 carnavais que eu trabalhei, eu nunca folguei num carnaval, não é isso? Natal e Ano Novo, 29 natais e Ano Novo, talvez um Natal ou o Ano Novo, eu nunca tirei Natal e Ano Novo com a minha família, não é isso? Quantas festas, quantos aniversários de filho, de sobrinho, quantos casamentos, batizados que eu não pude ir porque estava de serviço. Né? E, inclusive, tem um jargão lá no interno nosso, né, que o pessoal costuma falar, festa do povo, serviço para a polícia. Então, a nossa atividade é uma atividade diferente. Nós temos que ter uma tranquilidade, pelo menos minimamente, para poder estar com a cabeça legal, para poder estar lidando diretamente com o público. Porque isso é que o policial militar faz. É o primeiro agente público do Estado a lidar com o povo. Nós somos a ponta. É nós que lidamos com a pessoa na rua. Então, hoje em dia, o que acontece? Esse Instituto de Previdência nossa, isso é como se funciona também como se fosse um plano de saúde. Né? Então, o que nós temos visto hoje? Alguns credenciados, que são os profissionais que prestam serviço para nós, né? Através do IPSM, na área de saúde, hospitais, dentistas, clínicas diversas, né? Alguns têm descredenciado, ou têm deixado de atender por falta de pagamento. Alguns estão sem receber desde setembro, outubro do ano passado. Continuaram atendendo, mas não estão recebendo. Agora o governo sinalizou que vai pagar parcelado só o que deve a essas pessoas, né? Mas não falou nada de pagar o que deve ao nosso instituto. É isso. Então, quer dizer, a gente corre o risco aí de ter o nosso instituto, né, inviabilizado, né, uma previdência inviabilizada, por conta de falta de pagamento ou de cumprimento, né, por parte do governo. Uma outra questão, por exemplo, que é absurda, parece absurdo, mas é uma coisa que está acontecendo e a gente não consegue resolver. O que acontece? Você vai, por exemplo, no crédito pessoal, você faz um empréstimo consignado, que é aquele empréstimo onde o sujeito vai lá no banco, né, o banco lhe empresta o dinheiro consignado o quê? Com a garantia do patrão, falando, não, vai vir descontado já na sua folha de pagamento. Você nem vê aquele dinheiro. Então, você vai lá hoje, pega um dinheiro emprestado no banco, não é isso? Aí vem descontado na sua folha de pagamento lá, X todo mês, até que quite aquele empréstimo com o banco. Esse juros é mais baixo porque o banco tinha a garantia de receber. Agora não está recebendo. Mas o que acontece? O governo desconta do meu salário e não repassa ao credor. Aí o banco, sabe o que o banco faz? Negativa o meu nome, me aciona, me liga cobrando, e sendo que eu estou pagando, que o governo está descontando. Então, isso é uma apropriação. Isso, na realidade, no meu entendimento, eu não sou jurista, né, minha formação é de polícia mesmo, né? Agora, é um absurdo, isso é um crime. Isso é uma apropriação do dinheiro, do meu dinheiro, que é para pagar um empréstimo que eu fiz, e o governo simplesmente segura e não repassa.
Né? Fora se apoderando isso, do que não é dele. Do que não é dele. Perfeitamente. Então, essas coisinhas são muitas. Né? A gente poderia ficar que aqui... vai desanimando, e tirando o brilho da corporação. A tropa está na rua, está atrás, a população pode ficar tranquila, que eu não estou aqui falando em nome da Polícia Militar, né? Eu falo em nome dos meus companheiros, porque eu sou Relações Públicas do Grupo de Mobilização Independente de Juiz de Fora e Minas Gerais como um todo. Né? Todos nós fazemos parte, é um grupo independente, né? Nós representamos a categoria da segurança pública. A Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, nós temos Polícia amigos Militar, da Polícia Civil, amigos do Sistema Prisional e da Polícia Militar. Então, porque nós nos unimos, porque a crise está numa situação que não adianta a Polícia Civil hoje brigar sozinha, não adianta a Polícia Militar brigar sozinha, e não adianta o Sistema Prisional. Nós estamos vendo que isso, se nós não tivermos essa união, a gente não vai para frente. Juntos somos mais fortes. Mais fortes. Fazer uma pergunta agora para o nosso amigo Everaldo Márcio. Everaldo, nós sabemos, já é de conhecimento de toda a população de Juiz de Fora, que o Ceresp de Juiz de Fora foi construído para abrigar entre 400 e 500. 237. Estou sendo generoso mais uma vez com o governo. E hoje consta que há mais de 1.000 naquele lugar. É um barril de pólvora. Como está a situação desses profissionais que lidam diretamente no Ceresp? Desidério, é com muita alegria, né, que eu participo desse programa e a qual eu tenho, né, a oportunidade de passar essas informações referente ao sistema prisional para a sociedade, né, que está aqui, principalmente Juiz de Fora. Mas não só o Ceresp, quanto todo o Estado, o sistema prisional hoje ele vive um caos. O sistema prisional ele pede por socorro. Pede porque não tem um mínimo de investimento hoje. O sistema prisional de 2014 até 2017, ele teve, em média, uma redução de 45 milhões de investimentos. E, contrário a isso, a gente assumiu de 2015 a final de 2017, média de 68 unidades que eram da Polícia Civil, que custodiava essas unidades. Então, isso veio para o sistema prisional. E aí o número de servidores é reduzido, você não tem equipamento, você lida ali com unidades superlotadas, né? Você disse, foi generoso, 400 acotelados no Ceresp, sendo que ele foi feito para 278, em média, quase 300 presos. Hoje tem lá 1.000. As demais unidades de Juiz de Fora, penitenciária de Oswaldo Campos Pires, penitenciária do regime semiaberto, que é José Edson Cavalieri, também, todas contando com super lotação. Mas o pessoal fala, está todo mundo já indignado, porque lá tem o problema da condição de trabalho dos agentes penitenciários, que é precaríssima. Mas também tem a situação de falta de água, tem a situação de uma série de outras coisas que compromete até a segurança das pessoas que vão visitar os encarcerados, como também compromete a segurança, a integridade física dos próprios agentes. Sim, falta de água constante, porque a unidade ela é limitada, né? Vamos falar para uma capacidade X, né? Ela tem 4 vezes mais, 5 vezes mais, então sofre com isso. Como não tem um investimento de manutenção da sua estrutura, então tem celas ali danificadas, mofadas, né, com estrutura hidráulica complicada, estrutura elétrica, em condições de incendiar aquela unidade. Então, todo o espaço daquela estrutura não é utilizado. Então, com isso, com a falta de servidores, ainda com a falta de investimento das estruturas precárias, vem todo esse efeito cascata, que é ruim, porque a nossa finalidade, o sistema prisional, o que é que ele faz? É cuidar do acotelado e contribuir para a humanização da pena. Você tem um número mais ou menos do déficit de agentes no Estado? No Estado, hoje, temos um déficit de média de 5.000 servidores. 5.000? 5.000. Então nós vamos virar um Rio de Janeiro? Minas Gerais para virar um Rio de Janeiro? Pode Sim, acontecer? Isso. Com isso, né, não está distante. Minas Gerais hoje, principalmente a região do Triângulo Mineiro e sul de Minas, as facções praticamente comandam de dentro das unidades prisionais. Nós temos perdido hoje, em média, de 9
agentes penitenciários, assassinato sob comando do PCC de dentro das unidades prisionais. Esses agentes foram assassinados de forma arbitrária. Me fala uma coisa, legalmente os agentes penitenciários podem fazer greve também? Ou está na mesma situação da Polícia Militar, algemados? Olha só, a gente poderia, até 2015, o STF solta uma determinação no entendimento que proibiu. Então, no final de 2015, nós tivemos que fazer uma operação legalidade. Então, nós temos aí, estamos engessados, mas, porém, a luta ela é árdua. Nós vamos dar o nosso jeito. Nós vamos fazer um convite aqui aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, para que qualquer um deles que seja corajoso, seja agente penitenciário por apenas um dia. Está feito o convite, é um desafio, e que seja também um policial militar e que seja também um policial civil. Direito de greve é o último remédio que a categoria tem para conquistar os seus objetivos. Se os senhores amarrem, vai transformar Minas Gerais no Rio de Janeiro. Eu queria saber uma coisa aqui agora do Capitão Felipe. Capitão Felipe, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar e também os agentes penitenciários elegeram nas últimas eleições representantes na Assembleia. Sim. E esses representantes foram eleitos para conquistar aquilo que vocês mais almejam, qualidade de vida para os senhores, para a família. Sim. Esses deputados não estão cumprindo o papel? Bom, o que acontece? Posso até citar nomes se os senhores quiserem, mas fica à vontade. Nós temos aí, né, a Polícia Militar, por exemplo, nós temos 3 representantes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Né? Contudo, nós temos um, né, que ele é governo, né, e o que nós precisamos, na realidade, não são policiais militares. Nós precisamos de mais policiais militares na política. Não sei se dá para entender isso. Dá para entender perfeitamente. Porque o que acontece? Nós não precisamos de políticos profissionais. Não, nós precisamos de policiais que estejam lá e estejam, inclusive, dispostos a fazer um sistema rotativo para oxigenar e para não cair nessa mesmice e nesse esquema que é a política nacional hoje no país, como um todo, não só em Minas Gerais. Nós temos lá um parlamentar, por exemplo, o Sargento Rodrigues, que é muito combativo. Né? Ele está sempre lutando e tal, principalmente com esse governo, porque também é oposição. Né? E quando ele foi governo, a gente também, de vez em quando, teceu algumas críticas a ele lá quando ele era governo, que era na época do PSDB. Que também o PSDB, até que assim, em termos salarial, né, com a Polícia Militar, principalmente, nós não fomos tão prejudicados, mas em vários outros aspectos, principalmente com a nossa co-irmã Polícia Civil, né, nós sabemos também que eles deixaram... Mas não podemos esquecer que foi com o PSDB, no governo do Azeredo, que aconteceu aquele motim que fulminou com a vida daquele trabalhador. Perfeitamente. Perfeitamente. Podemos esquecer disso não, né, doutor? Verdade. Justamente por isso. Então, o que acontece? Hoje nós temos, né, o nosso deputado, querido deputado Sargento Rodrigues, um parceiro, corre atrás, está sempre combativo e tal, mas o que acontece? Ele fala sozinho, né? Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública, né, da Assembleia Legislativa, mas ele é minoria. Então, infelizmente, esse sistema político nosso é um sistema que talvez não tenhamos agora, no momento, uma outra forma melhor de representar a população, mas ele já não atende mais, porque eles atendem interesses particulares. Né? O governo ele tem a maioria lá dentro. Por quê? Porque ele tem a chave do cofre. Então, todo deputado quer ser amigo do governo, porque ele consegue lá uma verba representativa no início do ano, logo no início do ano, ele manda para as suas bases, e as pessoas aqui embaixo querem saber o que está chegando. Eles não acompanham a luta que é lá dentro. Às vezes, quando a gente vê lá, né, um deputado tentar emplacar com alguma proposição dele, né, e aquilo não sai do papel. Então ele briga, fala muito, a gente aparece muito as brigas, mas de concreto mesmo... Mas no geral não está representando a categoria. Não está, ele representa, mas não consegue. Não consegue. Então nós temos 3 lá e os 3, às vezes até, né,
que me desculpem aqui a ausência, mas depois eles podem responder isso aí se eles quiserem, né, ou até me indagar, mas a gente percebe assim que eles não se entendem muito, porque um é governo, o outro é oposição, o outro chegou agora, né, ele era suplente, né, chegou agora. É o raio da política, né? É isso. Agora tem uma coisa que eu gostaria, só para eu não esquecer aqui, você falou interessante, você falou no Supremo Tribunal Federal, né, com relação à questão dos ministros. Aí eu não preciso ir longe, não. Nós vamos falar só do Tribunal de Justiça em Minas Gerais. Hoje em dia, o doutor falou aqui, está com várias ações lá, são ações, né, legais, que não estamos discutindo direitos, que são líquidos e certos. A Polícia Militar, por exemplo, nós somos impedidos de fazer greve pela Constituição. Porém, nós temos lá um artigo que nos ampara que, anualmente, o governo é obrigado a fazer a recomposição salarial, pelo menos com a perda inflacionária. Então, desde que esse governo assumiu, né, tem 3 anos, que nós não recebemos nada. E aí você não recebe nada, você não pode fazer greve, né, teria que ter um mediador. Não é isso? Quem que seria o mediador? O Tribunal de Justiça, em Minas Gerais. A gente entra com a ação no Tribunal de Justiça em Minas Gerais e nunca ganha nada, porque ele não dá nada contra o governo. Mas por que eles não dão nada contra o governo? O salário deles está em dia, não é isso? Eles recebem altíssimos salários, fora as mordomias, e muito mais do que o teto, porque o teto constitucional, na realidade, ele só serve para o pessoal do Executivo, é quem trabalha. Não vamos nem falar aí do auxílio moradia, né? Não, isso tudo são penduricalhos que eles utilizam para receber. Então, a gente viu aí, né, tá no portal Transparência, para quem quiser. Então, tem determinado mês que um juiz, um desembargador do tribunal, chega a receber mais de R$100 mil no mês, líquido. Em dezembro... Até 300 mil, né? Então, você acha que esse cidadão, recebendo em dia, né, com todas essas mordomias, ele está preocupado comigo? Motorista, gasolina, segurança... Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo, por exemplo, nós entramos lá com uma ação, a questão do 5º dia útil, e não ganhamos. Ganhou, mas não levou, né, doutor? Perfeitamente. Porque, então, essas coisas a gente tem que verificar. A quem nós vamos recorrer? Nós não podemos fazer greve. Mas também nós precisamos de alguém que nos acolha, alguém que nos defenda. Nós não podemos ser refém e ser vítima desse governo simplesmente porque ele está sucateando Minas inteiro, não é isso? Ele está acabando com as finanças de Minas. Quando ele sair daqui não vai sobrar nada. Nós nunca mais vamos recuperar isso. Porque você fica hoje em dia, se você fica 3 anos, 4 anos sem um reajuste, 5 anos sem reajuste, quem vai restituir isso depois? Eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, concordo com o senhor, embora o senhor seja militar, mas é necessário que em determinados momentos da vida nacional haja desobediência civil. O remédio é desobediência civil. Eu queria fazer a última pergunta agora, o nosso tempo já estourou, para o meu amigo Everaldo, os senhores também podem participar. Perfeito. É uma coisa vexatória. No bairro Milho Branco, delinquentes colocaram fogo numa viatura. E sabe qual foi a medida? Fecharam o posto, mas não puniram quem colocou fogo. Fiquem à vontade. Eu vou permitir o capitão, né, para falar que é mais pertinente uma área da Polícia Militar e a Polícia Civil para investigar, e nós cuidamos lá depois da apuração, né? Então vou deixar o capitão dar a sua contribuição. O que acontece? Nós vemos o seguinte, essa questão, fechamentos de companhias, né, de unidades, isso tinha uma política anterior, a gente sofre muito com a questão da solução de continuidade, que é uma problemática que é complicado, porque a Polícia Militar, pelo menos era assim, né, eu estou reformado, estou na reserva, mas era assim, ela tinha um planejamento estratégico, que esse planejamento é para alguns anos, e dali vinha as questões, aonde você quer estar daqui a 5 anos, né, o que você quer fazer, como que vai fazer, as datas para se fazer. Então, hoje em dia, se faz polícia com cientificidade. Não é só chegar e falar, vamos fazer assim, 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 não. Então, tudo com cientificidade, com estudo. Nós temos estudiosos, temos pós-doutores nessa questão, doutor, que estão ali para fazer isso. Gentileza, vai ao ponto. Por que fecharam o posto? Fechou, porque é política de governo. Perfeito, isso. É política de governo. É reduzir gastos. Custos, né? Assim como nós fechamos, assim como fechou agora recentemente uma companhia, 30ª companhia no centro da cidade, né, que sempre foi a companhia que foi a ligação entre os comerciantes e tal,
com a Polícia Militar, que está bem mais perto aqui. Aí, por questões lá de prefeitura, de não sei o quê, mas isso não nos interessa. Interessa que fechou porque... Mas, na verdade, fechou aquele posto policial ali, aquela companhia de polícia na Praça da Estação, porque o prefeito municipal não quis pagar o aluguel. Eu estou mentindo, doutor? Verdade, ué. É isso? Inclusive com relação... Estou mentindo, Everaldo? Não, de jeito nenhum. E quem Inclusive, sofre com a relação sociedade, a população que ao precisa de posto segurança. perícia integrado também da Polícia Civil, que é lá no Grambe, lá perto do cemitério e tal, onde é que funciona o ML, não saiu do papel. Por quê? Falta vontade política. Né? O prefeito doou o terreno, o governador... Não, se falar que tem gasto, apareceu, não quer dizer, tem. Investimento, né? Os telefones, por exemplo, que nas companhias tinham, na companhia de polícia militar, tinha um telefone, chamado 3690, que é através de um convênio com a prefeitura. Então, hoje em dia, não tem mais cortado. Se tentar falar com uma companhia de polícia militar através de um telefone fixo, você não tem condições de fazer. Infelizmente, meu amigo André Felipe, meu amigo Everaldo, Márcio e o meu amigo Dr. Marcelo Armstrong, que nome danado. Chegamos ao final do nosso programa, mas eu não vou embora sem que antes os senhores façam, de maneira rápida, as considerações finais. Primeiro, fala. Bom, a população tem que entender que o combate à criminalidade e o tratamento depois que o crime já foi cometido passa por uma situação que a gente chama de persecução penal ou persecução criminal. Né? A Polícia Militar detecta o problema, comunica o fato à autoridade policial, que é o delegado, a Polícia Civil vai até o local, investiga e o promotor denuncia ou não, o juiz, né, vai seguir o processo, sendo condenado, vai cair na mão dos nossos amigos agentes penitenciários lá no sistema prisional. Para isso, para retroalimentar a sociedade com esse indivíduo supostamente já tratado e recuperado. Porém, se uma dessas instituições, se esse elo falhar, qualquer delas falhar, o sistema como um todo falha. Então, a Polícia Militar depende muito da Polícia Civil, assim como a Polícia Civil depende muito da Polícia Militar. O sistema prisional depende muito de ambas e nós também dependemos muito deles. Assim como dependemos, que na realidade eles deveriam estar aqui hoje, né? Algum representante do Ministério Público e até mesmo do Judiciário. Porque mas em breve faremos uma entrevista com os senhores. O sistema é esse. E essa corrente, né, ela é tão forte ou fraca de acordo com seus elos. Não adianta o Judiciário ter todo o poder se a Polícia Civil também não tem a mesma força, e se a Polícia Militar na rua também não tem. Quem sofre as consequências com isso? É o povo. É o povo. À vontade. Presidente, eu gostaria de finalizar, né, agradecendo essa oportunidade e, principalmente, né, manter essa informação para o Estado, a população do Estado de Minas Gerais, com especial aqui Juiz de Fora, Zona da Mata, que com toda dificuldade que o agente penitenciário se encontra, unidade sucateada, sem condições de trabalho, superlotada, o agente penitenciário tem cumprido o seu papel institucional e o seu papel como agente público. O número ainda de rebeliões e assassinatos dentro das unidades prisionais são mínimo diante das condições de trabalho que nós temos. Então, parabenizar essa categoria desses servidores e pedir o apoio da sociedade e um reconhecimento a este, que seria um dos fatos hoje nos ajudar na mobilização junto ao Congresso Nacional da PEC que transforma a instituição, o sistema prisional em polícia penal. Perfeitamente. Muito obrigado. À vontade. Eu queria me dirigir ao povo de Juiz de Fora agora e região, que nos preocupa muito a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Haja vista que em Juiz de Fora aqui, a média, cada grupo de 100 mil habitantes, são 28,8 homicídios. E no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde ocorreu a intervenção, 23,6. Ou seja, mata-se mais em Juiz de Fora hoje do que no estado do Rio de Janeiro. E lá está sobre intervenção. Isso é uma coisa camuflada. E que nos preocupa muito porque o governo preocupa sempre em maquiar os números, manipular as estatísticas, né, dizendo que reduziu, mas é perceptível para a população de Juiz de Fora e de Minas Gerais que a sensação de insegurança é grande. Realmente, o povo não é bobo e sabe que não tem segurança pública por falta de investimento do governo do Estado. Então, a gente pede ao governador Pimentel responsabilidade com a segurança pública, com seus familiares, cumpra a lei, pague o salário no 5º dia útil, nomeie os 656 excedentes da Polícia Civil do concurso de 2014 para reforçar a Polícia Judiciária em Minas Gerais, né, e faça a recomposição das perdas infracionárias acumuladas de 2015 a 2018. Agradeço a oportunidade ao Carlos Roberto ter participado desse debate, espero ter contribuído aí nessa discussão importante de segurança pública aí para Juiz de Fora e Minas Gerais. Perfeitamente. Eu gostaria de deixar uma palavra final seguinte. Embora tudo que esteja correndo em Minas Gerais, o temor que nós temos que Minas Gerais se transforme no Rio de Janeiro, mas ainda assim,
agradecemos a cada profissional do sistema de segurança, dos delegados investigadores, aos agentes penitenciários, na Polícia Militar, do mais alto, do mais graduado oficial, ao soldado iniciante. Os nossos agradecimentos, o nosso muito obrigado, boa noite a todos os três que estão aqui, parabéns pela representação, boa noite aos nossos internautas.